Boa noite, gente, boa noite. Sempre uma alegria voltar para esta casa, sempre muito bom ser recebido com tanto carinho, com tanta hospitalidade, a hospitalidade já habitual dessa casa, o Gessé, uma casa que sempre me acolhe com muita afeição. Eu gosto muito de vir para cá e hoje não é diferente para falar sobre doutrina espírita, para falar sobre essa doutrina esplêndida que nos inspira a transformação na nossa caminhada. Eu sempre falo isso nas minhas palestras e repito hoje não à toa, justamente porque percebo como é importante a gente lembrar disso. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não fosse espírita. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a doutrina espírita para me dar um lastro, para me dar ali um roteiro, um fanal, um farol para conduzir o caminho, para me mostrar por onde eu devo ir. Então, para mim é sempre muito bom poder falar, poder dialogar sobre esse assunto, que é um assunto absolutamente imprescindível para a gente, porque nos mobiliza a todos, porque nos toca, e em especial hoje para falar sobre perdão. Perdão, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá a gente vai ver o item perdão das ofensas, que é o item que estamos hoje nos dispondo a dialogar aqui, falar um pouco sobre isso. E é um item que já começa falando da necessidade de perdoar, não 7 vezes 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Como assim? Quer dizer, então, a gente só pode perdoar 490 vezes? Não, calma, deixa eu explicar, para a gente contextualizar o que é isso, senão a gente vai ficar fazendo conta, mas 490, já te perdoei 490 vezes, não tenho mais que perdoar nada. E aí, inclusive, tem aquela anedota de que Emmanuel instrui Chico Xavier para poder explicar para uma senhora que vem dizer: Chico, eu já perdoei 490 vezes meu marido, já estou com ele há muitos anos, eu não tenho mais que perdoar ele, não tenho. Aí Chico diz: Emmanuel está aqui do lado dizendo que é para perdoar 490 vezes cada falta cometida contra você. Ou seja, é um perdão infinito. É um perdão sem tamanho, sem medir. A gente vai conseguindo aos poucos, à medida em que a gente se dispõe a fazer. Mas de onde é que vem isso de 70 vezes 7? De onde foi que se tirou isso? Isso está lá no livro Gênesis. No capítulo 4, no item 24, no versículo 24, é a história de Lameque. Olha que interessante. Lameque diz que Caim será punido 7 vezes por ter sido assassino. Mas ele também era assassino, e pelo que o texto diz no versículo anterior, parece que ele foi mais violento do que Caim. Por isso, ele diz que ele será punido não 7 vezes, mas 7 vezes 7 vezes. Ou seja, é por isso que a gente vai ver Pedro perguntar para Jesus: Senhor, quantas vezes eu terei que perdoar? Será até 7 vezes? E aí Jesus diz: não, vai ter que ser 70 vezes 7 vezes. Ou seja, é um perdão infinito. O número 7, cabalisticamente, significava muito. Serão muitas vezes, é isso que Pedro estava querendo dizer. E se referindo ao castigo de Lameque. Tá? Isso é importante a gente deixar claro, porque senão fica sem contexto. A gente vai começar a achar que tem uma coisa de numerologia. O que está ali, esses números? Né? E aí a gente vai entender, dentro da lógica judaica, a crença nisso. E aí é interessante a gente perceber por quê. Porque o que acontece? Antes não havia uma equiparação de dano. Se alguém te trouxe um dano, alguém te causou um prejuízo, você vai lá e causa um prejuízo ainda maior. Então acontecia o quê? Alguém roubou a minha ovelha.
Aí o que é que o fulano ia fazer? Ia pegar não só todas as ovelhas do outro, como ia matar os filhos, queimar a casa e tudo mais. Ou seja, era desproporcional. Por isso que a gente chega num momento de proporcionalidade, já é um avanço, já é uma evolução, a gente chegar ao que Moisés estabeleceu, que é a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, tem que ter uma proporcionalidade. Se alguém lhe feriu um olho, você fere um olho e não os dois. Se alguém lhe arrancou um dente, você arranca um dente, não a boca toda. Então, com isso, existiria uma proporcionalidade. Já é um avanço nessa noção de justiça. Para a época de Moisés, isso era um grande avanço. Óbvio que isso é contingenciado com o que a gente tem na época. Lá naquela época isso era um grande avanço. Mas chega em Jesus já disse que não é mais aquilo que era o necessário. Jesus já disse que é preciso dar um passo além. A lei humana precisa evoluir para se aproximar da lei divina. Aí é que Jesus vai introduzir a questão do perdão. Porque não era um hábito perdoar. O hábito era se vingar. Então Jesus vem trazer uma perspectiva, trocando a visão, trocando a epistemologia, a leitura que a gente faz das coisas, e aí trazendo que é mais corajoso você perdoar do que você se vingar. Olha que difícil, né? A gente hoje ainda tem dificuldade de perdoar. E como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo. Olha que fala importante aí pra gente pensar. Quando a gente pensa em justiça, geralmente a gente pensa em justiça porque quer vingança, quer que o outro sofra. A justiça tem que ser feita, ele cometeu um crime, ele tem que pagar, ou seja, a gente quer vingar. A gente quer vingança. Então aí é que está o momento em que a gente percebe que o Cristo vem trazer uma outra visão, uma outra roupagem, uma outra leitura sobre os fatos das nossas vidas. Nesse momento você para e pensa, poxa, mas eu tenho que fazer o outro pagar? Como é que é isso? A gente quer vingança, a gente gosta, é o que dá ibope, não tem filme, os perdoadores não, tem os vingadores. A gente quer vingança, a gente quer sacudir a coisa e dar na cara do troco, vamos lá. E aí é que tá. É por isso que a gente vê com a cara um tanto quanto amarrada falas como, por exemplo, a de Gandhi, quando ele diz: se for olho por olho, dente por dente, todos seremos cegos e banguelas. Olha que interessante para a gente refletir. Como é difícil perdoar. Jesus vem dar o exemplo pessoal de que não cabe dar o troco, de que não cabe pagar com a mesma moeda. Inclusive ele chega a falar que é para dar a outra face se alguém lhe bater em uma. E aí é importante a gente interpretar a fala, né? A outra face da moeda. Se alguém lhe apresenta a face da violência, qual é a outra face da moeda da violência? A mansuetude, a misericórdia, a paz. A grande questão é essa, é você conseguir enxergar qual é a outra face que está sendo solicitada. Jesus diz assim: se alguém demandar contigo caminhar 100 passos, 1000 passos, ande ainda mais 2000. Ou seja, vá além. Se alguém lhe demandar a sua túnica, entregue também a sua capa. Dê além. Ou seja, olha que interessante, a gente quer bater de frente, a gente quer bater, e é preciso que a gente aprenda uma coisa simples, que é difícil da gente se assenhorar.
que é o fato de que a palavra perdoar tem uma origem bem peculiar. Quer dizer, doar por inteiro. Como, por exemplo, pernoitar é passar a noite toda. Percorrer é passar pelo percurso, ou seja, o curso inteiro. Né? Perfazer é fazer completamente. E perdoar é doar inteiramente. É abrir mão. A gente é tão apegado que a gente não consegue doar. A gente é apegado, não deixa para lá. A gente não consegue simplesmente levar na esportiva. Brincar com a circunstância. Tentar fazer uma outra leitura, interpretar de outra forma. A gente não consegue, a gente se apega àquilo e a gente quer vingança. A gente quer que o outro pague. Ah, não vou perdoar não. Quem perdoa é Deus. A gente ainda diz assim. Que eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Olha que importante para a gente pensar. Jesus vem dizer que é importante que a gente perdoe. E por que a gente continua repetindo essa fala infeliz de que quem perdoa é Deus? Se a gente precisa aprender a perceber isso, até porque, como ele diz, vós sois deuses. Olha aí, hein? Tudo que eu faço, farão muito mais. A gente pensa nos milagres, pensa... Não, é preciso que a gente pense na coisa simples do perdoar, como ele conseguiu perdoar, que a gente também vai fazer muito mais. Ou seja, é uma espécie de promessa, que a gente também vai conseguir, se a gente se mantiver firme na luta. Ele chega a falar isso, né? De que aquele que se mantiver firme, permanecerá, né? Perseverará. Então é preciso que a gente se mantenha firme. Por quê? Porque o perdão não é um ato pontual. Eu perdoei fulana, pronto. Não, é uma coisa que eu preciso ficar fazendo sempre. Eu preciso escolher perdoar, e isso é uma coisa constante. Não é algo que eu vou fazer só pontualmente ali, um comportamento único. Pronto, perdoei, tá bom. Perdoei, já foi, acabou. Aí eu vejo fulano, sinto de novo aquilo. Ou seja, eu tenho que perdoar aquela pessoa inúmeras vezes. É um ato que eu vou ter que ir fazendo até se transformar em atitude. O que é que eu estou falando aí de atitude? Vamos lá. Eu estou citando uma autora que eu gosto muito, conheci através de Edivaldo Franco, uma palestra dele que eu estava. Ele falou desse livro, eu fui providenciar. Um livro maravilhoso chamado O Livro do Perdão, de uma psicóloga transpessoal cujo nome é Robin Kassarjian. Esse é um nome que vale a pena gravar para poder pesquisar, procurar esse livro, porque vale a pena. O Livro do Perdão, de Robin Kassarjian. Nesse livro, ela fala sobre muitas coisas da prática clínica dela, e logo na introdução a gente vê que ela está falando, na verdade, dela, porque ela também precisou perdoar. Ela foi vítima de violência sexual e ela também precisou perdoar. Olha aqui que importante isso. Então ela não fala de uma coisa teórica distanciada, não, é uma coisa vivenciada. E ali ela vai falar o quê? Que a atitude, isso é um assunto da psicologia que é interessante, da psicologia social. Na psicologia social, a palavra atitude não é a mesma coisa que ato. A gente geralmente confunde. Danilo levantou o braço. Isso é um ato, não é uma atitude. O que é atitude? Atitude é quando a gente se predispõe a um ato. Como assim se predispõe? Por exemplo, fulano é um investidor com uma atitude agressiva. Quer dizer que fulano se dispõe a enfrentar riscos e fazer investimentos mais ousados. É uma predisposição. Ou, por exemplo, Beltrana tem uma atitude hostil com relação à religião tal. Ou seja, ela tem uma atitude hostil, ou seja, ela tem uma predisposição a não gostar, a se afastar, a ter aversão àquela religião específica. Por exemplo, não sei quemzinha tem uma atitude, como é que eu diria, otimista. Ou seja, ela se dispõe a olhar o lado bom das coisas. Atitude é uma predisposição ao ato.
quer dizer que você se mantém disponível para se comportar de determinada forma. É isso que é atitude. Tá? Então, para Robin Cassargia, o perdão é uma atitude, não é um ato. Ou seja, olha onde é que ela quer chegar. Ela diz o quê? Que lá na frente, quando a gente tiver maturidade espiritual, a gente vai chegar num ponto em que a gente não tem que perdoar fulano ou beltrano, porque isso já é parte de nossa personalidade. Antes mesmo de fulano ou beltrano nos ofender, nós já estamos antecipadamente, previamente, predispostos a perdoar. Ainda que fulano não tenha me ofendido, eu já perdoei. É como, por exemplo, uma mãe cujo amor para com seus filhos é tão incondicional que, faça o que fizerem, eles terão perdão dessa mãe. Por quê? Porque ela tem uma predisposição, ela tem uma atitude de perdão. Então, perdão é para a gente chegar nesse ponto. É a caminhada que a gente tem que fazer, as escolhas que a gente tem que fazer para conseguir chegar a automatizar o perdão de tal forma que ele seja parte de nossa personalidade, que ele seja nossa atitude. Para a gente entender aquela fala de Gandhi, quando perguntam para ele, um jornalista pergunta para Gandhi: Gandhi, você faz como para perdoar as pessoas que te ofendem, que vilipendiam, que falam calúnias a seu respeito, que humilham? O que você faz para conseguir perdoar? Aí Gandhi responde: eu não perdoo. Como assim não perdoa? Você não é uma grande alma. A palavra Mahatma, que a gente chama Mahatma Gandhi, né? Mahatma é grande alma. Você não é uma grande alma? Como assim você não perdoa? Aí ele diz: eu não perdoo porque eu não me sinto ofendido. A questão está aí, né? Olha que interessante para a gente pensar. Quando a gente se sente ofendido, perceba que ofender-se é um verbo reflexivo. Quem se ofende somos nós. O outro fez tal coisa, mas eu que me ofendi. Então eu preciso me perguntar: por que eu me ofendo? Ou para que eu me ofendo com isso? Eu preciso de vez em quando me questionar: qual é o objetivo dessa ofensa? Para que eu estou me ofendendo com isso? Por que eu estou dando tanto poder para o outro para me magoar? Por que eu estou dando tanto poder para o outro para fazer com que meu dia se estrague? Minha semana, meu mês, meu ano, minha década, sei lá, minha vida se estrague porque fulano fez tal coisa comigo, Beltrana não fez tal coisa que deveria comigo. Então a pergunta é: como eu me posiciono subjetivamente diante disso? Porque se eu tiro esse poder do outro e digo: para lá, não, eu não vou dar esse poder para o outro para desconstruir meu dia, minha vida, minha semana ou qualquer coisa do tipo. Eu vou resgatar esse poder que é meu. Eu mesmo tenho que escolher como é que eu devo ou não agir ou reagir às circunstâncias. Eu fico dando poder para o outro, então eu deixo que o outro decida por mim como eu devo reagir. Isso é problemático. Isso realmente é bastante problemático. Então, por isso que a gente precisa abrir os olhos para perceber se realmente eu não posso escolher de forma diferente determinada circunstância. Beltrana falou mal de mim. Se ela falou a verdade, poxa, é verdade. Eu não posso fazer muita coisa. Se eu quiser, eu preciso melhorar. Preciso deixar de ser daquele jeito. Se ela falou mentira, então eu não vou me ofender com aquilo, se é mentira. Então não faz sentido eu ficar dando esse poder para o outro de desgovernar minha existência, ainda que temporariamente. Aí eu preciso, gente, abrir o olho para perceber: poxa vida, por que eu dou tanto poder para o que o outro pensa? Eu estava, esse final de semana, eu estava no sábado, na GEA, que é a Juventude Espírita ali do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, falando um pouquinho sobre psicologia e espiritismo para os pais e para os adolescentes que frequentam a GEAC.
E aí no final a gente concluiu com essa frase que eu acho que é tão importante para a gente refletir. Quanto menos a gente se conhece, mais a gente se importa com o que o outro pensa de nós. Então se fulano falar alguma coisa, se for verdade eu vou tentar melhorar. Se não for verdade, talvez se eu informar a fulano que não é verdade aquilo, ou talvez eu não precise nem informar nada. Não é verdade, eu não vou me estressar com aquilo, é bobagem. Então é preciso que eu comece, em primeiro lugar, a aceitar a realidade da coisa. A aceitar a realidade. Porque quando você se aceita, você tira do outro a possibilidade de te magoar. Quando você começa a aceitar-se como você é, quando você começa a se amar, você tira do outro a possibilidade de te ofender. Isso aqui é interessante, né? O auto-amor. O auto-amor. Olha que interessante. Aí, inclusive, nisso, a gente vê um grande guru oriental, né, que é indiano, que depois foi morar nos Estados Unidos, chamado Osho, que ele fala assim, que é preciso que o auto-amor seja tão pleno, tão grande, tão intenso, tão profundo, que ele assim transborde e alcance os outros ao redor. Ou seja, daí a gente tende a falar de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Olha o auto-amor transbordando para chegar ao outro. Então você, do benchmark, o padrão ouro é você se amar. Ame-se de tal maneira que esse auto-amor transborde e alcance o outro e dessa forma todos se sintam amados ao seu redor. Então é essa a perspectiva. É de você começar a se amar. É tão difícil. A gente é tão orgulhoso, a gente não deixa pra lá as coisas. E percebam, eu não estou aqui dizendo, como muita gente fala, o perdão é esquecimento. Não, gente. Esquecimento tem outro nome. Chama demência. Pode ser de Alzheimer, pode ser demência senil, pode ser demência vascular, demência de Pick, de Huntington. Tem um monte de tipo de demência diferente. Mas eu estou falando o quê? Não é esquecer, porque não dá para esquecer. Você não escolhe simplesmente apagar da memória uma informação. Fulano me magoou. Eu lembro daquilo. Agora, perdoar é quando você consegue lembrar sem doer. Esse é o desafio. É conseguir lembrar da circunstância sem sofrer. É conseguir lembrar da circunstância sem torcer pelo mal do outro. Isso é o ponto. Joana de Ângelo chega a falar isso, né? Que é maturidade espiritual você aprender a comemorar a felicidade do outro, em vez de ficar torcendo pelo mal do outro. Olha que maturidade, hein? Olha que maturidade você comemorar o crescimento do outro. Que maturidade, hein? Fantástico. Eu fico imaginando Jesus, por exemplo, com Herodes. Herodes, que foi o que mandou matar as crianças na época de Jesus, querendo matar Jesus. Aí a família de Jesus vai para o Egito, né? Herodes manda matar aquelas crianças. E aí depois ele vem reencarnando para poder quitar os seus débitos com aquilo que ele fez e todas as outras coisas mais. Até chegar lá na frente e virar um São Vicente de Paulo. É ele, é Herodes, que veio nessa missão, dessa encarnação, como o cristão que era e como sendo extremamente dedicado à caridade, em especial às crianças. O trabalho de São Vicente de Paulo em relação às crianças é uma coisa lindíssima. E aí que a gente vai entender, né, essa jornada. Eu imagino Jesus vendo de lá, olhando e feliz em ver um coração transformado, transbordando luz, um coração que entendeu, que compreendeu, que conseguiu transcender as suas imperfeições, as suas dificuldades e venceu e conseguiu ir adiante. Eu não vou mentir para você, eu fico imaginando Jesus me olhando e dizendo: vá mais um pouquinho, melhora um pouquinho mais, vá mais. Ou seja, olha aí, hein? Como deve ser maravilhoso ver alguém que deve ter feito tanto mal. Oh, meu Deus do céu, se hoje eu sou um sarapatel de coruja, imagine o que eu não fui. Imagine quanto problema eu não causei. Imagine quanto transtorno, quanto estrago eu não fiz.
E aí eu estou caminhando, ainda a passos curtos, mas caminhando, que bom! Isso deve ser fantástico para quem está me acompanhando, vendo a minha caminhada, a minha jornada. Não sei, né? Pode ser que eu esteja devagar demais, não sei, mas de qualquer forma, é essa perspectiva da gente conseguir, inclusive, comemorar as pequenas coisas, os pequenos sucessos. Comemorar o momento que alguém tentou te magoar e você falou bem da pessoa. Fazer aí a fofoca reversa, né? Como diz Richard Simonetti. A fofoca reversa, a pessoa fala mal de você e você vai falar bem da pessoa. Ou então vem alguém falar, fulano falou mal de mim, não sei o que. Fala, rapaz, olha, fulano estava falando bem de você um dia desse, não sei o que. Ou seja, você traz uma outra visão, uma outra perspectiva e quebra aquele ciclo de coisas negativas, né? Ou você traz ali um outro olhar, uma outra possibilidade. A questão é essa, a gente precisa se dispor a abrir mão. A gente precisa se dispor a ceder, a parar de querer ter a razão, que a gente só quer ter a razão o tempo todo. E nessa de querer ter a razão, sempre a gente acaba perdendo a própria felicidade. Nessa de querer ter a razão, a gente na verdade quer o quê? Quer humilhar o outro, quer botar embaixo do chinelo, quer dizer, tá vendo o que eu disse? Esfregar na cara, dizer, toma isso, milharatanha, pisar de volta o pé com o dente cerrado, dizendo, toma miserável. Quando na verdade a gente precisa começar a perceber de maneira clara que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Tudo que a gente deseja ao outro, retorna para nós. Tudo que a gente torce para que aconteça com o outro, inevitavelmente vai acontecer em nós. Quando a água sai da fonte, quando a água verte de uma fonte, primeiro ela molha a fonte. Se você deseja o mal, aquilo está saindo de você e vai molhar você. Então, o primeiro a acender uma chama é também o primeiro a se iluminar. A gente precisa aprender isso, aprender a torcer pelo bem do outro. Orar pelo bem do outro. Não é aquela coisa assim, me fechou, né, miséria? No trânsito de Salvador, meu Deus do céu, é uma jornada evolutiva, né? São as oportunidades evolutivas do ser espiritual, né? Pois bem, o cara te fechou, vá com Deus, meu filho, até o próximo poste. Não, gente, você não entendeu. Não é isso. A gente precisa torcer que o outro aprenda, mas torcer que ele aprenda sem precisar versar pela dor. É preciso que a gente tenha amorosidade de mandar bons votos, porque os bons votos voltam. Eles vão lá e voltam. Então a gente precisa ser inteligente e ter em vista que a gente acaba recebendo aquilo que a gente doa. Como diz a música de Lampirônico, década de 90, aqui de Salvador, só é seu aquilo que você dá. Ou seja, vai ser seu. Você vai guardar, vai ficar com você, porque você está dando para o outro. Questão de número 886 de Um Livro dos Espíritos, famosa questão de 886, maravilhosa, em que a gente vai ver o quê? Qual é a opinião de Jesus sobre caridade? O que Jesus pensa sobre caridade? O que é caridade segundo Jesus? Aí os espíritos são categóricos. Eles colocam claramente o perdão ali bem nítido. Dizem o quê? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Dos 3 itens, 2 tem a ver com perdão. Benevolência, que é o bem em si, é o bem que é feito, é a caridade pronta e feita. Indulgência, o que é indulgência, senão uma atitude de perdão? Uma atitude de empatia, de se colocar no lugar do outro e por isso perdoar. Então é indulgência. E perdão propriamente dito, é o perdão. Isso é que é caridade, não é esmola não. A gente quando pensa em caridade, pensa em esmola, pensa em pegar o que está sobrando do bolso e dar para alguém que está ali.
Às vezes não é nem com a intenção de ajudar realmente. Toma aqui, sai de perto de mim, sai de perto, vai logo longe. A gente quer se livrar da pessoa, em vez de realmente ajudar aquela pessoa. Então não adianta a gente estender só a sobra, sem perceber que aquilo ali, aquela sobra é só uma ponte para que a verdadeira caridade se efetue. Que é o diálogo, que é o olhar, que é o carinho, é a boa energia, é o bom voto, é a oração. Tudo isso está dentro da prática da caridade. Inclusive, caridade de verdade é aquela que a gente faz com quem mora junto, com quem mora colado com a gente, quem está ali todo dia. É com esse aí que é difícil fazer caridade, mas que é imprescindível que a gente faça. É imprescindível, porque a gente vai ali naquele momento ter a chance de aproveitar o tempo que a gente tem. E nesse aproveitamento de tempo a gente amadurece, a gente cresce, a gente se despe de si mesmo. Fica nu dessas tantas coisas que a gente acredita que é e não é. A gente precisa se apequenar e perceber que esse orgulho todo que a gente se deixa ferir é um grande problema. Os Espíritos falam que a matriz de todos os outros vícios é o orgulho e o egoísmo. Então a gente tem que combatê-los em nós, não nos outros. A gente quer combater no outro, né? A gente quer dizer que o outro tem que deixar de ser de tal jeito, tem que ser de tal outro jeito, tem que ser assim, assado, cozido, cru. Mas não, a gente precisa aprender que somos nós que precisamos deixar de ser orgulhosos. Aconteceu uma coisa com você? Pergunte assim, em que isso me torna uma pessoa mais humilde? Como isso me torna uma pessoa menos orgulhosa? Como essa circunstância me deixa menos egoísta? É o famoso baixa a bola, coisinha. Tá na hora de baixar a bolinha. Porque você está achando que é demais. E quem muito se eleva, de lá de cima cai. Então é preciso que a gente se torne simples. Que a gente ajoelhe no chão, pegue a bacia e lave o pé do outro, como fez Jesus na última ceia, nos dando exemplo de como fazer. A gente quer se impor, a gente quer ter a razão, a gente quer estar certo, a gente quer humilhar outro, chegar na cara e dizer, olha, tá vendo o que eu disse? Quando na verdade o convite é o extremo oposto. É engraçado porque o mundo, a educação, a cultura nos conduz para manter esse ego lá em cima, forte, para manter isso. Mas quanto maior o ego, maior o sofrimento. Quanto maior o ego, maior a resistência. Como diz Jung, aquilo a que você resiste persiste. Joana de Ângeles diz exatamente isso, que o sofrimento vai ser diretamente proporcional à resistência que a gente impõe. Então, se a gente diminui a resistência, diminui a rebeldia, olha que importante essa fala dela, hein? Diminua a rebeldia, que aí você sofre menos. O que é que ela está dizendo com isso? Baixa a bola, coisinho. Para de ter tanto ego. Para que não fique se ofendendo aqui e acolá à toa. Às vezes a gente fica cheio de melindre. Se melindrando com tudo. Qualquer coisa está ofendida. Ai, que ofensa, meu Deus do céu. Baixa a bola. De vez em quando a gente precisa se dizer, olhar para si e dizer, rapaz, baixa a bola, você não é ninguém assim tão importante não. Pelo amor de Deus, menos. Ou como diz o Tabarel, menos. A gente precisa baixar a bola, gente. Porque tanto ego assim só acaba atraindo. Quanto maior o ego, maior o alvo. Para quem vem de tiro ao alvo para nos atacar. Porque é isso que vai acontecer. Vai ter ali, a gente vai ser tábua de tiro ao alvo. Ou como diz a música, né? Tauba de tiro ao Álvaro. Exatamente, a gente vai sofrer por isso. Porque a gente acaba sendo alvo de projeções, inúmeras projeções. E as pessoas projetam em nós. E é preciso que a gente se pergunte:
O que é que eu posso fazer para sofrer menos? O que é que eu posso fazer para ser uma pessoa mais sociável, mais apta a conviver, a convivência? Então a gente precisa se tornar mais hábil para conviver da melhor forma, diminuindo o ego. Diminuindo o ego. A gente fica querendo estar certo o tempo todo, quando na verdade Jesus nos convida que a gente tenha um outro olhar sobre essas questões, que a gente pare e pense: será que não é mais forte aquele que consegue perdoar? Que a gente quer se impor. E Jesus vem dizendo que não, que é para a gente perdoar. Aquele que perdoa é o que se liberta. Quando você perdoa alguém, você se liberta da circunstância. A pessoa vai estar presa às consequências do que ela semeou. Ela vai precisar pagar por aquilo, óbvio. Óbvio. Ela vai precisar resolver com a justiça divina. Mas você se libertou daquilo. Robin Cassage, no livro do perdão, afirma de maneira categórica: é muito difícil perdoar às vezes quando a pessoa acredita que perdoar é ser conivente com o erro do outro. Não vou perdoar não, senão eu estou sendo conivente com o erro do outro. Não vou perdoar não, senão eu vou estar se dando embaixo que a pessoa pode fazer desse jeito. Não, gente, quando você perdoa, você se liberta. A pessoa vai continuar com as necessidades evolutivas dela. Ela vai continuar com as consequências, né? A semeadura que ela fez, agora ela vai para a colheita. Ela vai continuar vivendo a colheita dela. A grande questão é essa: você se descola daquilo. Isso é que é importante para a gente perceber. Você perdoar não quer dizer você assinar embaixo do erro do outro, não. Você perdoar quer dizer que você se exime daquele afeto negativo. Você abdica de sofrer junto com a pessoa. Então isso é que é o grande desafio, que é conseguir abrir mão e seguir adiante, passar adiante. Chico Xavier que contava, né, da situação de uma senhora que tinha perdido um filho, foi assassinado. E ali no momento de fazer uma oração, ela vê um mendigo passando na rua pedindo comida, ela deixa o mendigo entrar. Aí o mendigo dentro de casa, ela faz uma oração e dá o alimento para o mendigo. E aí o mendigo diz: a senhora é a mãe daquele morto? Aí ela diz: sim, sou eu. Minha senhora, ele se ajoelha no chão e pede perdão: sou eu o assassino. Aí a mãe levanta e diz: venha, meu filho, vamos pedir perdão junto a Deus. Ela só ergue o assassino do filho para pedir junto perdão a Deus, porque o conhecimento espírita nos permite ampliar o olhar de uma forma tão grande que faz com que a gente perceba que, como diz José Raul Teixeira, não há vítimas encarnadas no planeta Terra. Se ora a gente sofre, aquilo não é sem sentido, aquilo não é por acaso, aquilo não é solto, existe um porquê. A gente aqui não entende, como diz lá no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 7, está lá uma frase de Jesus que eu sempre gosto de lembrar. Ele diz assim: o que eu faço agora você não compreende, mas um dia compreenderá. Naquele instante ali, a gente vai ver em nossa vida que a gente está vivendo, está passando por uma agrura, uma angústia, um sofrimento. Você pode não compreender o que você está vivendo, mas um dia você vai compreender. Porque não é à toa, não tem nada sem sentido. Jesus fala: nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento do Pai. Todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados. Então a gente sabe que a coisa acontece
com um sentido. A gente não entende, mas não é solto, tem um significado para aquilo. Então que a gente aprenda a confiar. Doutrina espírita nos inspira para isso. Talvez seja por isso que se fale tanto que é uma doutrina consoladora. É o consolador prometido por Jesus. Porque nos inspira a confiar. Nos consola e nos faz perceber que existe um significado, por mais que a gente não compreenda. Então com isso a gente percebe como é importante que a gente abra o coração para o perdão. Como a gente abra o coração para a possibilidade de perdoar. Talvez eu não consiga perdoar ainda, mas eu já vou aos poucos abrindo a possibilidade para que isso se estabeleça. Eu vou lentamente me dispondo para que aquilo se torne uma realidade lá adiante. Talvez não agora, mas eu vou lentamente, tentando desculpar. Eu vou tentando desculpar. Quem sabe lá adiante eu perdoe verdadeiramente. Então é você conseguir aos poucos se dispondo a isso. No dia a dia, na construção cotidiana, tentando ser um pouco melhor, tentando abrir um pouco a chance para que aquilo se restabeleça, porque é Jesus que fala que é preciso que a gente se reconcilie com o nosso adversário enquanto estiver no caminho. Olha que fala importante. Enquanto estiver no caminho. Isso é crucial para que a gente desperte, para perceber que a gente está aqui no caminho, nós somos encarnados. Então que a gente aproveite para reconciliar aqui. Que uma vez a gente volte para casa, que a gente não é daqui, a gente é de lá. Uma vez a gente chega em casa, a gente vai pensar, meu Deus, perdi a chance. Perdi uma oportunidade. Então com isso é importante que a gente hoje se pergunte quais são as oportunidades que a vida me lega. Quais são as oportunidades que a vida me traz de bandeja. E por isso eu preciso construir a chance de lentamente me reaproximar. Em especial desse ou dessa que a gente lembra. É esse mesmo aí. É esse mesmo que a gente lembra que não está falando, não quer saber. Tem a mágoa, ainda não conseguiu lidar com aquele afeto. É essa pessoa mesmo, é essa pessoa que você precisa ir aos poucos abrindo o coração para a possibilidade de uma reaproximação. Lentamente a gente vai tentando. Aí faz uma visualização terapêutica. Deita antes de dormir, aí pensa, imagina a situação, você encontrando a pessoa. Aí na outra noite você já imagina você falando alguma coisa. Aí na outra noite você já imagina dando um abraço. Aí na outra noite você já liga para a pessoa: ô fulano, eu queria te ver, será possível? Ou gradativamente a gente vai construindo essa reaproximação, esse crescimento junto. Não dá para poder ligar porque já desencarnou, não tem mais como ligar, não tem como falar. A gente pode reconciliar de outras formas, numa oração sincera que a gente faz pela pessoa, ou buscando ajudar pessoas com problemas da mesma natureza, buscando reconciliar pessoas que estão com problemas, buscando reaproximar circunstâncias. Então com isso a gente vai gradativamente ampliando o olhar. Tem alguém ligando aqui, viu gente? Seria bom recusar a ligação. E aí o que acontece? A gente vai lentamente despertando para que se consolide esse afeto, esse perdão. Então é uma coisa gradativa, é uma coisa gradual, não é uma coisa pronta que chega, já consigo perdoar, já está tudo bem, não, nem me ofendo mais, então nem perdoo, não preciso perdoar porque nem me ofendo. Não é assim, calma, muita karma nessa hora, né? É preciso que a gente gradativamente vá construindo de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com as nossas potencialidades, respeitando o nosso ritmo, sabendo das nossas imperfeições, sabendo das nossas inquietações, das nossas dificuldades, e com isso gradativamente indo vencendo aos poucos, de maneira
pontual e a gente vai conseguindo se despir de tanto ego, de tanto orgulho, de tanto egoísmo, que às vezes a gente ainda se deixa levar, né? Então, abrir mão. Esse é o convite da noite de hoje, para que a gente possa conseguir verdadeiramente ser um discípulo de Jesus. Para que a gente possa, como ele fez, perdoar os algozes até mesmo no momento final. Ele diz: Pai, perdoa. Lá na cruz, pregado na cruz, ele diz: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Olha aí, o perdão pela ignorância. Olha aí, como nós ainda somos ignorantes e, portanto, precisamos de tanto perdão. Como diz lá na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão das ofensas. Todo dia Deus tem que nos perdoar tantas imperfeições, tantas dificuldades. E a gente fica ali tentando enumerar, elencar quantos os danos causados por fulano, por Beltrano contra mim. Se Deus fizesse isso, meu Deus do céu, já pensou quanta coisa que ele teria para poder dizer: ó, meu filho. Pois aí eu me lembro, já para fechar minha fala, daquela passagem que Jesus conta, que o homem devia muito dinheiro, aí veio o senhor, dono daquelas terras ali, para cobrar, né? Aí ele diz: Senhor, eu não tenho dinheiro, por favor, eu te imploro, me perdoa, não sei o quê. Aí o Senhor perdoa ele. Aí quando libera ele encontra alguém que devia uma soma bem menor. E aí ele aperta no pescoço e diz: olha, você me deve, me pague, senão eu vou prender você. Aí manda prender o cara, porque na época de Jesus era assim, né? Dívida, a pessoa ia presa. Virava escravo, inclusive. Na época de Jesus virava escravo. E aí o que é que acontece? Os amigos vendo aquilo vão até o Senhor e dizem: olha, o Senhor perdoou. Agora ele não foi capaz de perdoar outra pessoa. Ah, manda chamar, pois ele não vai sair da cadeia até pagar o último centavo. Ou seja, às vezes a gente comete erros tão graves e vem alguém que comete um erro conosco muito menor e a gente não perdoa. E Jesus está ali o tempo todo dizendo: cuidado para você não estar julgando o outro, porque com a mesma medida que você julga, você será julgado. Então é importantíssimo que a gente abra os olhos para enxergar além da circunstância, para olhar-se, para enxergar-se e perceber-se diante daquilo e ver também a nossa pequenez, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, que não são poucas. Então que a gente consiga ampliar os olhos para ter olhos de ver. Porque isso faz toda a diferença no final das contas. Quando a gente consegue ter indulgência, a gente facilita o perdão. A gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente facilita o perdão. A gente se pergunta: e se fosse comigo? E se fosse eu? A gente facilita o perdão. Então que a gente exercite isso para que a gente consiga verdadeiramente perdoar e seguir adiante. Um perdão que não seja dos lábios, um perdão que seja do coração para dentro, um perdão sincero, um perdão verdadeiro e que verdadeiramente libere não só o outro daquilo, mas você daquele afeto negativo. Então que a mensagem da noite de hoje toque nossos corações e que a gente se transforme para que a gente possa merecer o título de discípulos de Jesus, onde quer que a gente esteja. Que assim seja. Que assim seja.